Quero contar como um simples mal-estar que tive por causa do vício em álcool se transformou na pior experiência da minha vida. Se não fosse por um parente que chegou no momento preciso, eu não estaria aqui para contar esta história. Passei 3 dias seguidos bebendo, um abuso total, e minha família ficava mais irritada a cada hora que passava e eu não voltava para casa. Eu estava me divertindo, não podia negar. Passei 3 noites dormindo no rio, na floresta e até na rua. Voltei no 4º dia de manhã sem estar com meus sentidos completos, mas decidido a descansar e parar de beber. Pelo menos por aquela semana. Minha mãe fez comida para mim e me deu de tudo para o mal-estar. Era uma simples ressaca, não tão forte como outras realmente insuportáveis que já tive, mas eu não tinha mais 20 anos. Meu corpo envelhecia e eu aguentava cada vez menos. No dia seguinte, os sintomas pioraram. Minha mãe disse que talvez eu tivesse bebido algo que não deveria. E isso sempre acontecia quando eu me embriagava com pessoas com quem nunca havia falado antes. Então ela me convenceu a ir à sua amiga curandeira para que ela fizesse um remédio e me ajudasse a me sentir um pouco melhor, ou pelo menos descartasse que não fosse por outra coisa além da bebida. Chegamos e ela me levou a uma cabana que tinha em seu quintal, entre as árvores. Lá, me deitaram em uma pequena cama e esperei enquanto ela foi buscar os ingredientes para fazer um remédio. A tranquilidade e o clima fresco daquela noite me relaxaram muito. Queria dormir, pois ainda me sentia muito tonto. Minha mãe, de repente, precisou sair para buscar um primo para ficar comigo, já que ela precisava cuidar da minha avó. Passou cerca de meia hora e finalmente a curandeira chegou. Quando chegamos, minha cabeça estava um caos e eu não tinha prestado atenção, mas ao vê-la, ela era incrivelmente linda e não sei se era impressão minha, mas sua pele parecia brilhar. Ela era muito pálida, mas isso não tirava sua beleza. Em suas mãos, ela não trazia nenhum frasco, ingredientes ou remédio, o que achei estranho. Ao se aproximar de mim, ela disse que precisava acender algumas velas e fechar as janelas e a porta para começar seu trabalho. Ela precisava se concentrar. A luz fraca das velas mal iluminava o ambiente e eu tinha pouca visibilidade, além de estar muito tonto. A curandeira estava de costas, fazendo algo que eu não sabia o que era, e então se virou. Aquele rosto lindo agora estava completamente deformado. Sua pele escurecera tanto que parecia queimada, quase carbonizada. De repente, ela não tinha mais um único dente e só podia ser visto sua língua asquerosa. Levantei-me o mais rápido que pude, mas ela chegou até mim com uma rapidez impressionante e me agarrou pelo peito, me jogando no chão. Sua força era tão descomunal que, ao cair no chão e bater minhas costas, fiquei à beira de desmaiar. No chão, já não podia ver sua silhueta na escuridão, mas então senti ao redor do meu pescoço mãos que eu não podia ver, e elas começaram a me sufocar sem me dar chance de me defender. Sentia como o ar parava de entrar em meus pulmões, me sentindo totalmente desesperado. Eu mesmo apertava meu pescoço tentando me livrar, pois não fazia contato com a pele que estava me estrangulando. Mesmo resignado, pensando que naquele momento estava prestes a morrer, não parei de lutar enquanto algo me asfixiava. Lutei com todas as minhas forças. Foi então que ouvi passos correndo e segundos depois, meu primo entrou na cabana, me vendo no chão lutando contra algo que nem ele nem eu podíamos ver. Assim que ele me tocou, aquelas mãos no meu pescoço me soltaram e comecei a recuperar o ar desesperadamente. Demorei 5 minutos para dizer uma única palavra e a curandeira não estava em lugar nenhum. Depois confirmei que meu primo não pôde vê-la, mas mesmo assim contei o que aconteceu. Quando saímos daquela cabana, a verdadeira curandeira estava saindo de sua casa com o remédio nas mãos, e então percebi que aquela pessoa que entrou não era quem dizia ser. A curandeira entrou na cabana e viu muitas coisas espalhadas no chão e nos perguntou o que tinha acontecido e por que eu tinha o pescoço cheio de arranhões. Foi então que contei tudo. Ela ficou pensativa por um momento e com uma expressão séria me disse que eu tinha muita sorte de meu primo ter chegado a tempo, pois aquela coisa que apareceu e me atacou não era humana. Muitos rumores diziam que naquela floresta habitavam entidades muito sombrias. Elas se passavam por humanos para levar as almas de pessoas desprevenidas que se aproximavam da floresta.
Décadas atrás, bruxas realizaram muitos rituais com sacrifícios humanos para invocar demônios do fundo daquela mata, onde a luz nunca atravessa as copas das árvores. Nunca mais me aproximei daquela floresta cheia de energias escuras. Mesmo assim, graças a essa experiência, pude largar o álcool e estou melhorando minha vida. Meu nome é Esther Pereira. Estou enviando este e-mail com minha experiência paranormal. Gostaria que você narrasse no seu canal, se for do seu agrado. Há alguns anos me mudei de casa com minha família, que é composta por meu marido, minhas 2 filhas e eu. Naquela época, minha filha mais nova tinha apenas 5 anos e a mais velha já tinha 13. Nos mudamos para aquela casa na qual, felizmente, já não moro mais. Era uma casa de 2 andares e ficava bem em frente a uma escola primária pública. No início gostei da ideia, pois disse ao meu marido que quando nossa filha completasse 6 anos, poderíamos matriculá-la naquela escola primária para estar perto dela e facilitar para nós levá-la e buscá-la, já que ambos trabalhávamos, ele em seu escritório e eu em um restaurante como cozinheira. Eu trabalhava poucas horas enquanto minhas 2 filhas estavam na escola. Lembro-me bem daquela primeira noite. O quarto principal, que ficava no 2º andar e tinha uma janela grande voltada para a frente, de onde se podia ver claramente o pátio daquela escola, era o nosso quarto, onde, claro, também dormia minha filha mais nova, pois ainda não queria dormir sozinha nem com sua irmã. Nessa noite, nos deitamos para dormir, mas por volta da meia-noite ouvi minha filha se levantar da cama. Então abri os olhos e vi que ela estava olhando pela janela. Perguntei o que ela estava olhando, dizendo que já era hora de dormir, pois ela tinha que ir ao jardim de infância no dia seguinte, e o que ela disse me deixou com mais perguntas do que respostas. "Tem crianças lá, mamãe, estão brincando", ela disse enquanto apontava com seu dedinho para frente para aquela escola. Pensei que ela estava mais dormindo do que acordada e por isso estava delirando, então me levantei para olhar pela janela e colocá-la de volta na cama. Mas quando me aproximei da janela, ouvi risadas de crianças. Elas se tornavam mais audíveis à medida que me aproximava. Minha pele se arrepiou quando olhei e não havia ninguém naquele grande pátio. Não havia ninguém na rua também. Estava completamente deserto, mas as risadas continuavam. Minha filha ainda apontava para o pátio daquela escola e me dizia para ver como as crianças estavam pulando corda. Não posso descrever o calafrio intenso que senti, tanto que me vi na necessidade de acordar meu marido, mesmo sabendo que ele estava muito cansado, mas eu precisava informá-lo da situação. No entanto, quando ele acordou completamente, já não se ouvia mais nada. Mesmo assim, contei-lhe o que aconteceu, mas até hoje acho que ele não acreditou totalmente. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama. Fiquei ao seu lado até ela adormecer. Na manhã seguinte, perguntei à minha filha mais velha se ela tinha ouvido risadas de crianças do lado de fora na noite anterior, mas ela respondeu que não. Disse que desde que se deitou às 10 da noite não acordou até de manhã. Ela tem um sono muito pesado, então não ouviu nada. Assim passou mais um dia, e à noite eu não conseguia parar de olhar pela janela. A escola parecia tão sombria naquela hora, pois não havia muita luz no local. Parecia escura e solitária, muito diferente de como era durante o dia, cheia de crianças e barulhos. Chegou a hora de dormir. Meu marido foi o primeiro a adormecer, como de costume. Minha filha pequena também adormeceu rapidamente, pois tinha brincado muito naquele dia. Eu demorei a dormir naquela noite, pois ainda estava assustada com o ocorrido na noite anterior. Mas finalmente o sono me venceu. Não lembro exatamente a hora, mas era de madrugada quando ouvi a risada da minha filha pequena. Acordei e vi que ela estava de novo colada na janela, olhando para fora enquanto ria. Imediatamente me levantei e fui até lá. E juro que vi uma pequena sombra correndo no pátio daquela escola até desaparecer na escuridão. Perguntei à minha filha o que ela estava vendo e ela me respondeu que era um menino que estava acenando para ela e fazendo caretas engraçadas para fazê-la rir. Ainda me lembro e sinto o mesmo terror que senti ao ouvir isso. Peguei minha filha e a coloquei de volta na cama. Disse-lhe para não olhar pela janela que precisava dormir, pois já era muito tarde.
mas ela insistia em ficar na janela, em continuar olhando. Eu a balancei até que ela adormecesse. Passei aquela noite em claro. Eram 4 da manhã e eu ainda estava acordada. Estava com muito medo. E então ouvi risadas novamente. Risadas de crianças. Dessa vez apenas me cobri da cabeça aos pés. Não quis me levantar para olhar. Não tive coragem. No dia seguinte, minha filha mais velha me contou que naquela noite havia ouvido risadas de crianças, mas da janela dela só se via o lado da casa, não a frente. Então ela não pôde ver nada, mas ouviu o mesmo que eu. Ela me perguntou assustada quem eram aquelas crianças que estavam na rua às 4 da manhã. Eu não soube o que responder. Apenas disse que não sabia. Assim se passaram vários dias, e todas as noites era a mesma coisa. Até que um dia encontrei uma vizinha que morava a 3 casas da minha. Ela me cumprimentou e perguntou se éramos nós que tínhamos nos mudado recentemente para aquela casa. Respondi que sim e me apresentei. Ela perguntou como estávamos nos adaptando. Achei sua pergunta um pouco estranha pelo tom, mas mesmo assim respondi que bem. Ela disse que ficava feliz, pois as pessoas que se mudavam para lá não ficavam muito tempo. Eu não pude evitar perguntar do porquê. Ela respondeu: já os ouviu, não é? Eu sabia perfeitamente a que ela se referia, mas fingi que não. E ela me disse que estava falando sobre as crianças que saíam para brincar no pátio da escola à noite. Fiquei olhando para ela sem dizer nada, e ela me disse para não me preocupar, que quem morava lá já estava acostumado. Embora minha casa fosse a única que ficava exatamente de frente para a escola, pois as 2 casas ao lado estavam desabitadas. Eu tive que dizer a verdade à senhora, pois queria descobrir quem eram ou por que isso acontecia naquele lugar. Ela me contou uma daquelas histórias que te contam quando você é criança, de que em tal lugar aconteceu algo terrível e agora está assombrado. Mas a história dela era real, pois eu comprovei. Ela me contou que há muitos anos, quando a escola tinha pouco tempo de existência, houve um vazamento de gás e um dos salões do andar térreo explodiu. Era a sala de aula do 1º ano do ensino fundamental. Todas as crianças morreram, assim como a professora. Dizia-se que por isso elas saíam à noite para brincar, pois ainda estavam lá. Ela me disse que isso era o que todos contavam e que ela acreditava, pois também as ouvia brincar à noite, mas deixou a meu critério acreditar ou não. Claro que pesquisei, e de fato isso tinha acontecido. Senti muita tristeza por aquelas crianças e também pela professora, mas mesmo assim era difícil acreditar que eram elas que apareciam à noite. Nunca acreditei nesses assuntos até que me aconteceu. Pouco tempo depois, decidimos nos mudar, pois minha filha pequena não parava de acordar no meio da noite para olhar pela janela. Não era saudável para ela ver aquilo. Então, pelo bem dela, decidimos sair de lá. Nunca imaginei que algo assim aconteceria comigo e com minha família. Você nunca pensa que algo assim vai acontecer com você. Algo sem explicação. Mas aconteceu conosco. E eu estava com muita vontade de compartilhar nossa experiência, pois ainda nos perturba. Minha filha mais nova agora tem 15 anos e não se lembra de nada do que aconteceu. Mas enfim, obrigada por ouvir minha história. Essa história se passa quando eu estava no 1º ano do ensino médio. Para contextualizar, aqui estão algumas informações básicas. Antigamente eu era uma aluna muito envolvida, assistia a todas as aulas difíceis e praticava alguns esportes. Por um lado, eu estava sempre ocupada e não tinha muito tempo para mim, e parte de mim estava grata por isso. Isso me proporcionou uma fuga de um mundo onde meus pais haviam se separado recentemente, e meu irmão mais velho acabara de ir para a faculdade. Éramos só eu e meu irmãozinho naquela época. Ele também era nadador e um garoto inteligente por mérito próprio. Éramos muito parecidos, até hoje, mas provavelmente por causa do estresse que nossa situação familiar nos causava na época, não nos dávamos bem. Num daqueles dias chuvosos, comum na região em que moro, eu passava meu tempo na escola e nadava, e ainda tinha que chegar em casa e fazer o dever por várias horas. Naquele dia eu tinha que escrever uma redação que não me interessava muito. Deixei minha bolsa de natação na porta quando cheguei em casa e olhei ao redor para ver se havia alguém. Não tinha ninguém. Meu pai havia levado meu irmão para o treino de natação, certamente.
Enchi a boca de amendoim e desci até o porão para fazer alguns outros trabalhos escolares. A casa era de tamanho médio, de 2 andares, e tinha um porão inacabado. Meu pai trabalhava em casa e geralmente ficava lá, mas ele já não trabalhava mais e muito menos descia lá. Eu era a única que usava aquele lugar, então minha família, ou o que restava dela, simplesmente o chamavam de escritório da Queenie. Atravessei os pisos de concreto até a sala finalizada no porão. Acendi a luz e foi como qualquer outra noite depois do treino. Eu ainda tinha horas de dever de casa para fazer, então liguei o computador e comecei. Eu estava digitando pelo que pareceu 1 hora, tentando traduzir em palavras o que o conceito de hedonismo na imagem de Dorian Gray significava para mim. No escuro, ouvi meu irmão mais novo me chamar. Queenie, Queenie, suba. Quase instantaneamente eu respondi. Thomas, estou trabalhando, do que você precisa? Gritávamos pela casa como os irmãos fazem, e não demorei 1 minuto para perceber que não o ouvi voltar para casa em nenhum momento. Depois de 1 minuto não obtive resposta. Mais uma vez ouvi a voz do meu irmão mais novo. Queenie, Queenie, suba. Foi estranho ouvir essas palavras atravessando o porão escuro. Ele deveria estar no treino de natação. Perguntei mais uma vez se ele precisava de alguma coisa, mas novamente não recebi nenhuma resposta. Pensei em começar minha redação novamente, mas a situação familiar era, na melhor das hipóteses, delicada, e eu não queria ter problemas se meu irmão realmente precisasse de alguma coisa. Tomei a decisão de me levantar e descobrir por mim mesma. Subi a escada do porão e chamei novamente por meu irmão. Thomas, e aí, estou muito ocupada, eu disse. Verifiquei todo o andar principal em busca de meu irmão, ou até mesmo sinais de que ele estava em casa. Sem sapatos, sem mochila, então ele não estava em casa e também não havia carro na garagem. A única razão pela qual meu pai teria saído agora, sem me avisar, seria para buscá-lo. Voltei para a escada quando ouvi a voz do meu irmão. Queenie, Queenie, suba. Dessa vez todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Simplesmente não fazia sentido. Ele tinha que estar no treino. E se ele realmente precisasse de mim, teria vindo até mim. Fui até a base da escada do 2º andar e gritei para ele mais uma vez. Thomas, o que está acontecendo? Você está bem? Fiquei parada 1 minuto inteiro, sem obter resposta. Thomas, eu já disse que estou muito ocupada. Você pode me dizer o que está acontecendo? Enquanto eu olhava para a escada escura, logicamente, não tinha motivo para alguém estar lá em cima. Mas ouvi a voz de Thomas falar calmamente aquelas 3 palavras e não gritar do jeito de antes. Queenie, Queenie, suba. O quê? Perguntei baixinho. Não conseguia compreender a situação. Fiz um inventário rápido de qualquer cenário provável, arrombamento, voz errada, uma pegadinha. Eu teria visto algo neste momento, tinha que ser Thomas. E talvez ajudando ele seria um bom irmão para mim. Então pensei em começar a subir as escadas depois de uns 2 minutos. Meu coração batia forte a cada passo, e eu estava prestes a pisar no 2º andar. Então ouvi o barulho do motor da porta da garagem. Desci as escadas correndo e olhei pela janela. Era meu pai, e ele e meu irmão mais novo saíram do carro. Saí cambaleando da janela até o corredor onde eles iriam entrar, e senti meu coração quase parar de bater, e comecei a chorar incontrolavelmente. Ninguém nunca acreditou em mim. Que tal? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é André e gostaria de contar uma história trágica de quando eu estava na universidade. Isso aconteceu no ano de 2015. Eu vivo no norte do México, no estado de Tamaulipas. Estudei marketing nesta universidade, cujo nome prefiro não mencionar, pois é conhecida por aqui. O campus ficava fora da minha cidade, já na estrada. Praticamente estávamos cercados pelo mato. Eu tinha a sorte de ter um carro para chegar a tempo todos os dias. Meu turno era de manhã, embora também houvesse aulas à tarde e à noite para outros cursos. Eu tinha um professor que dava uma matéria de engenharia, pois em alguns semestres tínhamos que cursar matérias que não eram do nosso curso. Era assim que a universidade funcionava. Enfim, esse professor só dava aulas à tarde, mas naquele semestre específico ele ia dar aulas para nós de manhã. Ele era muito agradável, sempre gostei muito dele,
pois ele tinha muita paciência e nos ajudava dando pontos extras, já que sabia que aquela matéria não era a nossa especialidade e que praticamente éramos obrigados a cursá-la. Ele sempre se comportou de maneira muito compreensiva e profissional. Uma dessas tardes, quando eu já estava em casa, eram por volta das 8 da noite, quando de repente vejo que um amigo da universidade me manda uma mensagem pelo WhatsApp e me envia uma publicação do Facebook. Eu a abri imediatamente e a primeira coisa que vi foi a minha universidade cercada, com vários soldados fora dela protegendo-a. Eu comecei a ficar um pouco nervoso. Depois de ver as fotos, comecei a ler o texto, que dizia que um grupo de uma organização criminosa tinha invadido o campus à força, pois supostamente alguém tinha escapado e eles pensaram que a pessoa havia se escondido lá. Mas isso não era tudo. Quando continuei lendo, senti um aperto no estômago quando cheguei à parte onde dizia que um professor do campus tentou detê-los para proteger os alunos que estavam no pátio. Eles o levaram para um cômodo que estava vazio e lá tiraram sua vida, deixando seu corpo estendido na sala. Ao ler o nome, não pude evitar derramar uma lágrima, pois se tratava do meu professor, aquele que nos dava aulas de engenharia de manhã, uma pessoa tão dedicada e amável, com uma vocação impressionante, que até o último momento tentou proteger seus alunos. Foram dias muito tristes. No dia seguinte não houve aulas, e depois fizeram uma homenagem na escola, onde todos fomos ao funeral dele. Os dias se passaram e outro professor começou a dar nossas aulas, mas sentíamos um vazio inexplicável. Algumas semanas depois, 2 amigos e eu estávamos sentados em uma mesa perto daquela sala onde os acontecimentos ocorreram, que, por sinal, estava trancada com chave e fora de uso. Era a sala que ficava no canto, na entrada da universidade. Estávamos lá na hora da saída, planejando um bolo surpresa para um dos nossos amigos que estava prestes a fazer aniversário. Quase não havia mais ninguém no campus, quando de repente ouvimos claramente um choro vindo daquela sala. Todos ficamos em silêncio. Ao mesmo tempo, nos olhamos como se perguntássemos uns aos outros se todos estávamos ouvindo a mesma coisa, e com aquele silêncio confirmamos que, de fato, alguém estava chorando dentro daquela sala. Um amigo começou a xingar por ter se assustado, mas meu outro amigo e eu dissemos que precisávamos ver quem era, pois a sala tinha janelas na parte superior. Nós 2 fomos verificar, já que nosso outro amigo preferiu ficar. Como eu era o mais alto, coloquei minhas mãos entrelaçadas para que meu colega subisse nelas e olhasse pela janela daquela sala. Precisávamos saber se havia alguém lá, pois os choros ainda eram audíveis. Ele subiu rápido e no momento em que seus olhos puderam ver através daquela janela, o choro cessou. "Não há ninguém", ele comentou. Ele pulou no chão reafirmando que não havia ninguém naquele lugar, mas eu disse para ele subir novamente e verificar direito, pois eu não podia acreditar. Ele fez isso e desta vez demorou mais, mas depois de um tempo me disse: "André, a sala está vazia, não há ninguém aqui." Saímos correndo de lá imediatamente. Sabíamos que o choro vinha de lá, pois as salas ao lado estavam vazias também. As aulas haviam terminado há pouco mais de meia hora. Quase não havia mais ninguém no campus. Fomos para nossas casas muito assustados e sem parar de pensar que quem chorava era nosso professor falecido. Aquela noite eu não consegui dormir. O professor era uma pessoa muito boa, mas mesmo assim senti um pavor ao ouvir aquele choro. No dia seguinte, no intervalo, estávamos contando para uma amiga o que havíamos ouvido no dia anterior, mas ela nos dizia que não inventássemos essas coisas e não acreditou em nós. Até nos repreendeu por estarmos brincando com a memória do nosso professor. Após ela sair de perto, o Sr. Ulisses, que era o zelador do campus, se aproximou de nós, pois tinha ouvido nossa conversa, e com a cara completamente séria nos disse: "Nessa sala não é somente coisas que se ouvem. À noite, quando fico até tarde limpando, já vi alguém se espiando por aquela janela. Não consigo ver quem é, pois está muito escuro, mas vejo o formato de uma pessoa. Eu me afasto imediatamente e apenas rezo uma oração, caso seja o professor falecido, para que ele possa partir deste mundo em paz, mas não me atrevo a me aproximar para descobrir quem é. Nós acreditamos nele, pois era um senhor já idoso, uma pessoa muito amável e educada, e nunca costumava conversar conosco, apenas cumprimentava de longe, mas sentiu a necessidade de nos contar sua experiência.
Eu não pude evitar perguntar que outras coisas ele ouvia, pois estava muito curioso, e ele nos contou que, às vezes, quando estava limpando a sala ao lado, ouvia batidas nas paredes, como se alguém estivesse batendo a cabeça contra ela. Ele também nos contou que uma noite ouviu choros como nós, mas foi 2 vezes mais assustador, pois já estava tudo escuro, e no campus só estavam os recepcionistas e ele. Depois de nos contar tudo isso, ele sugeriu que rezássemos pelo nosso professor, que só assim ele poderia ir embora, pois certamente ele tinha ficado preso naquela sala devido ao seu terrível fim. Agradecemos ao Sr. Ulisses pela conversa e pela confiança em nos contar sua experiência. E pelo menos eu fiz o que ele sugeriu. Todas as noites antes de dormir, eu rezava pelo meu professor, até disse para minha mãe fazer o mesmo, e ela aceitou de bom grado. Algum tempo depois, nos formamos e a universidade faliu após alguns anos. Atualmente está fechada. De fato, eu já passei por lá quando saí da cidade, e está cercada por mato alto. Mal conseguimos ver o campus. Não consigo imaginar como deve ser aquele lugar à noite. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Meu tio Luiz sempre foi devoto às almas. Rezava e acendia velas para elas todos os dias sem falta, mesmo quando estava em alguma reunião familiar ou com algum de seus clientes. Ele largava o que estava fazendo para ir acender uma vela. Ninguém na família gostava de visitá-lo, e toda vez que entrávamos em sua casa, começávamos a sentir sensações inexplicáveis. Sentíamos que alguém vinha atrás de nós, que estávamos sendo observados, como se alguém nos seguisse com o olhar o tempo todo. Meus primos, seus filhos, nos contavam que durante a noite ouviam gavetas da cozinha se abrindo ou os utensílios sendo mexidos. Nem eles se sentiam seguros em sua própria casa. Ninguém gostava de dormir lá, a menos que fosse estritamente necessário. Uma das experiências mais impactantes aconteceu com sua esposa, minha tia Sônia. Ela conta que por volta das 6 da tarde seu celular tocou. A chamada vinha do telefone fixo que estava no escritório da oficina do meu tio. Ela atendeu, mas só ouviu estática e uma respiração ofegante do outro lado da linha. Ela desligou pensando que talvez ele tivesse ligado por engano, mas as chamadas continuaram. Ela atendeu algumas vezes, mas como não havia resposta, decidiu parar de atender e pediu ao seu filho que fosse ver o que seu pai precisava. Ela conta que antes de começar a receber as chamadas, sentiu um cheiro putrefato, muito parecido com carniça, que vinha do corredor que ligava a parte de trás da casa à oficina. Ela não deu muita atenção, pois meu tio trabalhava com produtos químicos muito potentes. Luiz Júnior, meu primo, foi ver o que estava acontecendo. Ele disse que desde que entrou, percebeu que algo estava errado, fazia muito frio e a oficina estava mais escura do que o normal. Antes de chegar ao escritório, sentiu um calafrio que o paralisou. O medo não o deixou continuar. Ele sentiu que não devia ir sozinho, então voltou para casa e pediu para sua mãe o acompanhar. Juntos foram ao escritório e encontraram meu tio sentado na cadeira de sua mesa, mas ele estava fora de si, olhando para o vazio. Eles o chamaram várias vezes, mas não conseguiram fazê-lo reagir. Juntos o pegaram pelos braços para ajudá-lo a se levantar da cadeira e tentaram carregá-lo. No meio da oficina ficaram estagnados. Seu corpo parecia estar colado ao chão. Por mais que tentassem, não conseguiam movê-lo. Nesse momento, minha tia não soube o que mais fazer a não ser ligar para sua irmã Ana para pedir ajuda.
Ana chegou com seus filhos e seu genro, e entre os 5 homens tentaram movê-lo, mas apesar de serem homens altos e fortes, não conseguiram movê-lo daquele lugar. Ana, que se dedicava há muitos anos a fazer trabalhos de adivinhação, como ler cartas e outras atividades, pediu permissão à minha tia para intervir por seu esposo. Colocaram meu tio Luiz em uma cadeira, acenderam algumas velas e formaram um círculo ao redor dele para rezar. Ana, que era a mais experiente com o paranormal, começou a dirigir a oração. Em meio a tudo isso, o rosto do meu tio mudou drasticamente. Até então ele estava quieto, mas a cada vez que Ana falava, ele começava a rir de maneira assustadora, zombava dela e até a insultava com muitos palavrões. Enquanto rezavam, as chamas das velas começaram a diminuir. Aqueles que estavam lá dizem que parecia que o vento as estava apagando, mas era impossível, pois antes de começar, haviam fechado todas as portas e janelas do local. A oficina estava totalmente vedada, não havia como uma corrente de ar entrar. Meu tio não parava de olhar para Ana, a olhava com ódio, como se quisesse realmente fazer algo de mal contra ela. Rezaram por 2 horas, até que ele se acalmou, parou de rir, abaixou a cabeça e, quando adormeceu, as velas simplesmente se apagaram. Os homens que estavam lá conseguiram movê-lo para sua cama, mas alguns minutos depois de Ana e seus filhos irem embora, o celular da minha tia tocou novamente. Estavam ligando de novo do telefone do escritório. Ela disse ao Júnior que com certeza seu pai tinha voltado à oficina e que precisavam ir buscá-lo, mas ao passar em frente ao quarto dele, o encontraram dormindo. Ambos se entreolharam. Mais do que confusão, sentiram medo. Trancaram a porta que conectava a casa à oficina e minha tia desligou o celular. Meu tio ficou muito afetado por esse evento e alguns anos depois, sua condição piorou drasticamente. Ele andava pelos corredores como se estivesse perdido, quase nunca dormia e começou a falar sozinho. No entanto, o que mais preocupou a família foi que ele se tornou muito violento. Tiveram que esconder as facas, pois em várias ocasiões tentou retirar a vida da minha tia. Quando não estavam cozinhando, tinham que desligar o gás porque ele ia até a cozinha e abria as bocas do fogão, como se quisesse asfixiá-los. Meus tios começaram a dormir em quartos separados, embora todos vivessem sob o mesmo teto. Sua família começou a se distanciar dele, pois ele tentava machucá-los em todas as oportunidades que tinha. Tanto sua esposa quanto seus filhos dormiam com a porta trancada, porque durante a noite, enquanto ele andava pela casa, tentava entrar nos quartos para machucá-los. Como não conseguia abrir a porta, ele batia contra ela e tentava rasgar a madeira com as unhas para poder entrar. Meus primos me contaram várias vezes o terror constante em que viviam, e segundo eles, tudo piorava à noite. Sua família tinha tanto medo dele que pararam de beber água depois das 6 da tarde, para não precisar se levantar para ir ao banheiro durante a madrugada. Ele sempre vagava por ali, nos corredores, na escuridão. Um dia meu tio estava mais agressivo do que o normal. Tentou estrangular minha tia várias vezes com as próprias mãos, até que meus primos conseguiram acalmá-lo e até fazer com que dormisse. Naquela noite, Daniele, sua filha mais velha, estava sentada no bar da casa quando ele saiu do quarto. A família havia aprendido que quando seu olhar mudava, ele deixava de ser seu pai como se algo tomasse posse dele. Parecia que havia alguém mais habitando seu corpo, alguém que o controlava completamente. "Quem é você?" perguntou Daniele. "Você não é meu pai e nós sabemos disso." Ele respondeu com uma voz completamente diferente da do meu tio. Zombando dela, disse que era um índio. "Por que faz isso com minha família? Por que nos escolheu?" Ela implorou para que ele dissesse quem era. Ele a olhou de maneira macabra e começou a zombar dela, a insultá-la. Disse que seu pai já lhe pertencia e que ela nem sequer se incomodasse em buscar ajuda. "Sabe que não vai funcionar", ele disse. Naquele momento, minha tia já havia levado à casa vários padres, sacerdotes e até pessoas de outras religiões para intervir por meu tio. Mas ao vê-lo, eles simplesmente se desculpavam e iam embora sem dar maiores explicações. Semanas antes de sua morte, meu tio implorava aos filhos que não o deixassem sozinho. Dizia que não queria ficar em seu quarto porque lá dentro já o estavam esperando. Uma noite, enquanto vagava, caiu das escadas e machucou a cabeça.
Devido a esse acidente, perdeu uma parte significativa de sua mobilidade, quase não conseguia sair da cama. A partir daquele momento, cada vez que sua família ia dar-lhe água ou comida, o ouviam discutindo com alguém no quarto. Pouco tempo depois, meu tio faleceu e após sua morte as coisas mudaram. Na casa não se sentia mais aquele ambiente sufocante e pesado, mas minha tia e seus filhos afirmam que ainda se sentem observados. Eles veem sombras negras que percorrem os corredores de madrugada e muitos sons estranhos. O lugar que eles moram é quase uma chácara cheia de árvores, então você pode imaginar como é morar lá. Até hoje, sendo uma mulher adulta, ainda tenho muito medo de visitar aquele lugar. Sinto que algo me observa, que algo caminha atrás de mim. Esta experiência que vou contar é a mais aterrorizante que me aconteceu, e não sei se gostaria de ser protagonista de outra. Estou convencida de que as histórias mais memoráveis da vida são as que causam grande felicidade ou grande angústia. Esta é do segundo tipo. Aqui somos mamãe, papai, vovó e 3 irmãs. Eu sou a mais velha. Esta é minha família. Quando isso aconteceu, já estávamos morando há algum tempo em Santa Catarina, mas ainda estávamos tentando nos adaptar. Nossos pais sempre tentaram nos proporcionar de tudo: esportes, cultura, hobbies, qualquer atividade que gostássemos, e foi justamente em uma dessas atividades que esta história começa. Minha irmã do meio foi inscrita em aulas de teatro em um pequeno centro cultural. Geralmente, mamãe levava minhas irmãs para suas aulas, enquanto eu ficava fazendo tarefas da faculdade, mas algumas vezes eu a acompanhava. Uma dessas vezes fui com ela para as aulas de teatro da minha irmã, e enquanto esperávamos que ela terminasse, como sempre, passeávamos pelo lugar ou procurávamos algo para comer. Lembro-me de que fui ao banheiro que ficava no segundo andar, ao lado das salas de canto e música. Entrei no banheiro e desde que entrei senti algo estranho. Senti medo sem saber de quê ou por quê. Só queria sair correndo dali. Alguns dias depois, meu avô adoeceu e minha mãe teve que viajar para Sorocaba para cuidar dele. Eu fiquei responsável pelas minhas irmãs como de costume. Depois da escola, as levei para suas atividades, fomos ao centro cultural e antes de sair para a rua fui ao banheiro. Já não me lembrava da experiência anterior, mas assim que entrei novamente me senti estranha, sentia-me observada, com medo. Meu telefone tocou, mas não consegui atender. Depois chegaram 2 mensagens de texto. Saí de lá, peguei o telefone e vi que era uma chamada da minha mãe. Pensando que se tratava de alguma emergência, liguei de volta imediatamente. Minha mãe atendeu. Oi, filha, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu, surpresa, perguntei. Está tudo bem com vocês? Você me ligou? Minha mãe respondeu. Você me ligou há 1 minuto, mas só se ouvia ruídos. Apenas disse a ela que estávamos bem e que o telefone tinha ligado por acidente. Mas ao desligar, olhei o telefone confusa, pois minha bolsa com o telefone estava pendurada em um gancho na porta e no meu telefone não havia nenhuma chamada efetuada, apenas a que acabara de desligar. Depois revisei as 2 mensagens que tinham chegado. Estavam em branco, de um remetente sem número. Assim aparecia na tela. Senti um frio no estômago. Senti uma presença me observando. Parecia que algo tinha tentado se comunicar. Finalmente, após uma espera que pareceu eterna, minha irmãzinha saiu de sua aula. Eu ainda sentia que alguém me observava, mas ignorei e fomos para casa. A tarde transcorreu de maneira normal. Jantamos e fomos dormir. Mas ao entrar no meu quarto, voltou aquela sensação estranha, como se alguém estivesse lá, como se alguém me observasse, e eu apenas tentei ignorar. Durante a noite, tive pesadelos horríveis, todos envolvendo minha família em situações completamente terríveis. Acordei várias vezes assustada, e ao voltar a dormir, sonhava novamente coisas assustadoras, sempre envolvendo meus entes queridos. Cada vez que voltava a sonhar, era como se os sonhos se acelerassem, ou seja, depois das situações completas, eram apenas cenas terríveis, mas curtas, e posteriormente apenas apareciam os rostos deles com semblantes de angústia. No entanto, o mais assustador era que entre os rostos dos meus entes aparecia o rosto de um menino que nunca tinha visto na vida. Seu semblante era de raiva, como se estivesse me olhando com ódio.
Esses últimos momentos foram aterrorizantes, pois começaram como transições lentas e se tornaram rápidas, passando pelos rostos da minha família, cada vez mais angustiados ou com expressão de sofrimento. E aquele menino entre eles. Acordei gritando, o coração batia a mil, nunca tinha sentido tanto desespero e medo por conta de um pesadelo. Em casa estavam minhas irmãs e meu pai, e ele é uma pessoa de sono extremamente leve. A vida toda acorda ao menor ruído. Menciono isso porque, embora tenha gritado com todas as forças, meu pai não acordou, mesmo estando no quarto ao lado. Estava com muito medo, pois nos pés da minha cama sentia uma presença, algo de pequena estatura, como um menino, como se estivesse me olhando dali, e embora não visse nada, nem sombras nem nada, podia sentir. Bati na parede várias vezes, gritei para que meu pai acordasse, mas não aconteceu nada. Gritei para minhas irmãs, que também não acordaram. Elas estavam no quarto de baixo, mas mesmo assim tentei. Para acender a luz, tinha que descer da cama, mas estava travada. Sentia que algo estava ali, que se eu colocasse o pé no chão, ia me tocar ou algo assim. Criei coragem. Pulei e acendi a luz e naquele momento já não havia nada, mas eu ainda sentia que alguém ou algo estava no meu quarto. Alguém me disse uma vez que os espíritos não suportam certos aromas de incenso. Lembrei disso naquele momento e acendi um. Fiquei sentada na minha cama. As imagens dos pesadelos ainda me atormentavam. Alguns minutos depois, senti que a presença no meu quarto diminuiu e nesse momento meu pai bateu à porta. Disse que o cheiro do incenso o havia acordado e voltou para o quarto para dormir novamente. Olhei o relógio. Eram aproximadamente 4 da manhã. Fiquei sentada na cama com a luz acesa e não consegui mais dormir. 2 horas depois, o despertador da minha irmã tocou. Ouvi ela se levantar e falar. Supus que estava conversando com minha outra irmã. Eu, na ausência da minha mãe, preparava o café da manhã para todos. Então, quando ouvi ela se levantar, levantei-me e me vesti para preparar o café da manhã e levá-las à escola. Quando saí do meu quarto, notei que meu pai ainda estava dormindo e minha irmã estava subindo as escadas para o banheiro. Ela se surpreendeu ao me ver e perguntou: "Você subiu? Por que trocou de roupa?" Eu, desconcertada, perguntei do que ela estava falando. Disse que não tinha descido, que estava prestes a preparar o café. Minha irmã parecia muito surpresa, mas não disse mais nada e foi tomar banho. Desci e, para minha surpresa, percebi que minha outra irmã ainda estava dormindo. Voltei a sentir arrepios e me perguntei com quem minha irmã estava falando e por que se surpreendeu ao me ver em cima. Acordei minha irmã pequena para que se preparasse para a escola enquanto preparava o café da manhã, mas não conseguia parar de pensar naquele sonho terrível que tive, no que senti na madrugada, embora não quisesse comentar nada com ninguém para não assustá-los. Depois do café, levei minha irmã para a escola e durante o trajeto, ela me comentou que quando se levantou e saiu do quarto, me viu parada nas escadas vestida com calça e moletom pretos e me perguntou o que eu estava fazendo pronta tão cedo. Disse que fez perguntas, mas eu não respondi. Quem estava nas escadas? Que presença me seguiu até minha casa desde o banheiro do teatro? Essas e muitas outras dúvidas ainda permanecem comigo. Isso aconteceu no ano passado, quando eu tinha 30 anos. Eu me casei aos 25 anos e tudo correu bem no primeiro ou segundo ano, mas basicamente acabou depois do nosso 4º aniversário. Depois disso, éramos apenas colegas de quarto. Sendo homem, esperava-se que eu saísse da nossa casa. No entanto, após os custos legais e o banco levar a sua parte, não restou muito. Para piorar, minha empresa estava demitindo pessoas naquela época e eu pensei que seria despedido na próxima rodada. Por causa disso, eu estava pensando em voltar a morar com meus pais por um tempo e não queria me comprometer com um contrato de aluguel de 1 ano. Eu não queria largar o emprego caso não me mandassem embora, então optei por um lugar de curto prazo enquanto as coisas se resolviam. Nos meus 30 anos, nunca pensei que acabaria em uma casa compartilhada novamente, mas foi o que aconteceu. Respondi a um anúncio no Craigslist e fui ver o lugar. Um senhor simpático me mostrou o quarto, que tinha seu próprio banheiro e bastante espaço. Era $1.000 por mês, o que era barato para a minha cidade.
Aceitei na hora e entreguei a ele um cheque bancário pelo valor total. Ele disse que eu poderia renovar mensalmente. Mudei-me mais tarde naquela semana com apenas uma mala cheia das minhas coisas. Na minha primeira noite, conheci um casal que havia se mudado recentemente da Alemanha. Eles moravam no quarto grande no andar de cima, enquanto eu estava no andar principal. Eles estavam na casa dos 20 anos e pareciam entusiasmados com o futuro, o oposto de mim naquela época. Eu estava amargo, mas tentando esconder isso dos meus novos colegas de casa. Jantamos juntos na mesa da cozinha. O casal fez macarrão e foi gentil o suficiente para compartilhar comigo. Eles me disseram que estavam se mudando em breve, mesmo tendo ficado na casa apenas algumas semanas antes de mim. Perguntei por quê, e eles relutantemente disseram que era por causa de uma briga com outra pessoa que morava lá. Eles tentaram ser educados sobre isso, mas ficou claro que estavam abalados. Disseram que o homem morava no porão e era difícil de lidar. Não entraram em detalhes, mas era óbvio que estavam nervosos. O casal alemão foi para a cama cedo e eu fui para o meu quarto por volta das 9 horas também. Alguns dias depois, o casal se foi e outra pessoa já havia se mudado, mas eu só o conheci de passagem. Eu não conheci o cara do porão até cerca de uma semana depois. Eu estava na cozinha do andar de cima e ele entrou. Naquele momento soube que devia ser o cara de quem o casal havia me falado, mas tentei fingir que não sabia de nada. Tentei ser educado e me apresentar. O nome dele era Robson e ele tinha 25 anos. Ele era magro e tinha uma barba falhada, como se ele não se importasse em arrumá-la. Quando conversamos, ele parecia estranho, como se não tivesse falado com ninguém há muito tempo. Perguntei o que ele fazia para trabalhar, mas ele evitou a pergunta. Depois de 5 minutos desconfortáveis, ele voltou para o porão. Foi estranho, mas se isso era tudo que o casal achava assustador, eu diria que estavam exagerando. Naquele momento, pensei que ele era apenas um pouco esquisito, mas ficou muito pior. Na semana seguinte, tudo foi relativamente normal. O trabalho estava monótono, mas eu estava feliz por ainda ter um emprego. Tentei me adaptar à minha nova rotina e ficava mais no meu canto. A casa era silenciosa e eu não via muito as outras pessoas porque ficava no meu quarto a maior parte do tempo. Então, uma noite, tudo mudou. Eu estava no meu quarto, lendo um livro, quando ouvi uma batida na porta. Eu não ia atender, mas então ouvi uma voz dizendo que era a polícia. Caminhei até a porta e a abri apenas o suficiente para ver quem estava lá. Havia 2 policiais uniformizados bem na frente do meu quarto. Eu nem tinha ouvido eles entrarem na casa. Acho que não teria percebido, já que outras pessoas moravam lá. Um dos policiais disse que estavam investigando um possível roubo. Logo descobri que Robson tinha me acusado. Fiquei sem palavras, porque nunca faria isso. Eu mal tinha falado com o cara, quanto mais roubado algo dele. Os oficiais perguntaram se podiam revistar meu quarto. Concordei por instinto, embora agora saiba que é melhor recusar. Naquela época, pensei que pareceria culpado se não deixasse, mas eles não usariam isso contra mim de qualquer maneira. De qualquer forma, deixei que eles verificassem, pensando que não tinha nada a esconder. Para meu choque, encontraram a carteira dele e alguns outros itens no meu armário. Eu não conseguia acreditar. Ele havia colocado eles lá. Depois que a polícia saiu, fiquei furioso e com medo. Não tinha ideia do que aquele cara estava tramando. Contra meu melhor julgamento, decidi confrontá-lo no dia seguinte. Quando desci ao porão, ele não estava lá. Seu quarto estava trancado e eu podia ouvir uma música baixa vindo de dentro. Eu sabia que ele deixava tocando praticamente o tempo todo, mesmo quando não estava em casa. Bati na porta de qualquer maneira, mas não houve resposta. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta, preocupado com o que poderia acontecer a seguir. Nos dias seguintes, evitei Robson e tentei ficar fora de casa o máximo possível. Uma noite acordei com um barulho. Passava da meia-noite e a casa estava silenciosa, exceto pelo som vindo da minha porta. Percebi que alguém estava tentando arrombar meu quarto. Levantei-me silenciosamente da cama e peguei um livro pesado para usar como arma, porque não conseguia encontrar nada melhor. Fui até a porta e encostei o ouvido nela. Definitivamente havia alguém mexendo na fechadura.
Abri a porta de repente e lá estava ele. Robson deu um salto para trás, claramente assustado. Ele tentou fazer-se de bobo e inventou uma desculpa sem sentido, mas ambos sabíamos que ele estava tentando entrar no meu quarto, provavelmente para plantar evidências para seu próximo golpe. Disse-lhe para sair e nunca mais se aproximar do meu quarto novamente. Ele murmurou um pedido de desculpas e desceu as escadas. Tranquei a porta e fiquei acordado por um tempo, ouvindo por quaisquer sinais dele. Na manhã seguinte liguei para o dono e expliquei o que aconteceu, mas ele parecia indiferente, dizendo que havia pouco que poderia fazer. Comecei a procurar um novo lugar para morar, verificando anúncios online e perguntando no trabalho. Alguns dias depois eu estava sentado na sala de estar quando Robson subiu. Ele tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas eu o ignorei. Ele pairou por um momento, depois foi para a cozinha. Naquele momento aproveitei a oportunidade para sair de casa. Voltei mais tarde naquela noite e encontrei ele esperando por mim no corredor com um canivete fechado nas mãos. Ele parecia mais desleixado do que o habitual e seus olhos estavam vermelhos. Não demorou muito para ele começar a gritar comigo. Ele me acusou de tentar virar todos na casa contra ele. Tentei ignorá-lo e ir para o meu quarto, mas tive que passar bem ao lado dele. Assim que cheguei perto, ele se lançou sobre mim e me agarrou pela nuca. Desviei e consegui empurrá-lo. Depois corri para o meu quarto e tranquei a porta. Liguei para a polícia, relatando o ataque. Não havia mais ninguém lá na hora, então não tinha testemunhas. No entanto, quando a polícia chegou, ele admitiu o que fez, ou pelo menos o suficiente para que eles o prendessem. Dessa vez, os policiais levaram ele sob custódia. Ele não voltou a casa por pelo menos uma semana, porque foi quando eu me mudei. Eu tinha pagado apenas um mês adiantado, então, quando acabou, simplesmente encontrei outro lugar. Felizmente, nunca fui demitido do meu trabalho e acabei conseguindo um apartamento decente alguns meses depois. Espero nunca mais ter que morar com colegas de quarto novamente. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.